Olá, eu sou a Mila, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre puerpério. Espero que vocês gostem desse tema, porque eu acho que se fala muito pouco sobre puerpério. Eu acho que a gente ainda passa de uma forma muito fechada, sozinha, solitária por esse momento, né, que é tão intenso da nossa vida, né. Então acho que a gente precisa, né, focar um pouco o nosso olhar, né, no puerpério, nesse momento que é muito muito especial e muito intenso na vida das mães. Então a primeira coisa eu quero começar falando sobre o que que não é o puerpério. A gente, quando a gente está grávida, quando a gente está se preparando para a chegada dos nossos filhos, né, é muito comum a gente ter contato com essa palavra puerpério nos consultórios de obstetrícia, ginecologia, né. E para eles, o puerpério nada mais é do que a volta, né, do útero ao tamanho normal, ao tamanho original. Então aí que isso dá mais ou menos, né, entre 40 e 60 dias, né. E é muito comum, né, focar apenas nessa parte fisiológica, né, o puerpério ser o resguardo, né, aquele momento que a mulher deve estar mais resguardada, principalmente desse lado sexual, para recuperar ali, né, o seu corpo mesmo. Não no sentido de voltar ao que era antes, mas, né, tudo voltar ao normal, quando a gente começa a amamentar, né, os hormônios da amamentação, eles fazem essa contração uterina para ajudar o útero a voltar ao normal, então tem essa dor também, cólicas, né, quando a gente amamenta no inicinho ali da vida. Então, os obstetras, eles veem o puerpério muito apenas como isso, como essa volta do útero para o lugar, essa contração, né, esse momento de estabilização, né, hormonal, né, que a gente vai subindo a nossa taxa de hormônios, subindo, 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 aí o bebê nasce, cai, né, volta ali de uma vez, a gente tem, né, o baby blues, que a maioria das mulheres passam, né, que é essa adaptação hormonal mesmo ali dos primeiros dias, geralmente acontece ali, né, entre o 10º e o 30º dia, costuma ser um momento mais intenso, e muita gente acha que o puerpério acaba ali, que o puerpério é apenas isso, né, que é o baby blues, essa adaptação hormonal e a volta do corpo, né, ao lugar que ele estava antes. E não é bem assim. Cada vez a gente estuda mais, e principalmente nessa questão mais psicológica e da adaptação da mulher, e inclusive neurológica também, a gente vê que o puerpério é uma coisa muito mais complexa, muito mais intensa. Durante a gestação, o cérebro da mulher já vai mudando para se preparar para esse momento, é uma coisa muito mais que hormonal. E depois que o cérebro, nossa, depois que o bebê nasce, o cérebro da mulher fica diferente. Ela tem esse momento de reclusão para poder se conectar com esse bebê. E é isso que é o puerpério. É como se fosse, imagina a gente está grávida, quando a gente está lá, barriguda, a gente está toda aberta ali, é como se fosse um verão, né, tá tudo assim, lindo, a luz está ali na gente, né, a gente está com todos os holofotes realmente sobre a gente. E quando o bebê nasce, é como se a gente fechasse no outono, né, a gente se preparasse ali, as luzes saem, o foco sai da gente para ir para o bebê, a gente tem essa contração para poder se conectar com esse bebê. Para a gente poder até conseguir estar presente para esse bebê na demanda que ele precisa, porque é uma demanda muito intensa, né. O bebê nos primeiros anos de vida ali, para ele sobreviver, para ele, né, florescer mesmo, já que estamos falando aqui de de primavera, de verão e tal, ele precisa que a gente esteja muito inteira para ele. E o puerpério faz isso com a gente, faz essa contração. E né, o resultado disso é a gente se sentir muito sozinha, a gente se sentir muito desconectada da gente mesmo, que para a gente conseguir se conectar com o bebê, é preciso que a gente se desconecte da gente, né. E uma coisa que é muito comum acontecer é passar esses 45 dias, né, que a gente tem essa expectativa de estar tudo bem, tudo voltou ao normal, e a gente perceber que não, que a gente está às vezes mais perdida do que nunca, que a gente não consegue vislumbrar, voltar para aquela vida que a gente tinha antes, que a gente está ali muito conectada com o bebê, que a gente ainda está muito recolhida, muito solitária, que inclusive esse solitária não quer dizer que a gente esteja sozinha, é muito diferente, assim, sabe, essa solidão materna que a gente sente, não tem a ver com estar fisicamente sem ninguém por perto. Às vezes você está ali na sua casa com a família, com as avós, com primos, tem às vezes babá, rede de apoio, enfim, mas você se sente muito sozinha.
porque você sozinha está vivenciando, né, eh, tudo isso que o puerpério coloca a gente para vivenciar. Eu gosto muito da Laura Gutman, não sei se vocês conhecem, né, esse livro aqui, né, Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. Ela fala muito sobre o puerpério. A sombra, né, é algo que a gente encontra no puerpério, que são o quê? As nossas vivências, as nossas, às vezes, coisas da nossa própria história, do nosso próprio parto, que estavam ali guardadas, escondidas, protegidas, coisas da nossa infância. A gente vê muito as nossas ausências, né? O parto, né? Ela fala que é muito um portal que todas as nossas ausências, todas as nossas dores, todas as nossas sombras, tudo aquilo que a gente guardou lá bem escondidinho, acabam vindo. E a gente tem que lidar com isso, né? E digerir tudo isso no puerpério. Existem mulheres que às vezes, né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? Falar um pouquinho da minha história pessoal. É sobre minha mãe. Como que ela passou por tudo isso, né? E como que, principalmente lá no início, quando eu estava naquela fase de chorar muito, de me sentir muito perdida, ela silenciava muito o que eu sentia. Sempre quando eu ia tentar conversar, que eu ia tentar pedir alguma ajuda, era muito do tipo: "Ai, na minha época não tinha nada disso não, imagina, que bobagem, não, você tem que estar feliz que seu filho está aí". E não é isso que a gente precisa, né, às vezes a gente precisa de conversar, a gente às vezes precisa de um acalento mesmo, né, assim, de se sentir vista. E é muito comum que aquelas pessoas, as pessoas mais próximas da gente, né, que estão ali, que nos amam, que estão ali emocionalmente conectadas com a gente, elas queiram que a gente passe por isso rápido, tipo: "Ai, não toca nesse assunto, não vai para esse caminho". E às vezes são mulheres que passaram pelo puerpério, que entendem, né, tudo isso que a gente está sentindo, e elas não conseguem, né, se conectar com a gente ali, elas não conseguem ser esse espaço de escuta pra gente. Então é muito importante que a gente tenha pessoas que a gente consiga, assim, sabe, se abrir, que a gente consiga chorar, pessoas que consigam só ser colo pra gente, né, porque a gente, principalmente ali no começo, né, nos primeiros meses, a gente precisa desse colo, a gente precisa desse acolhimento, porque não é uma fase fácil, né. Eu não comentei aqui ainda, mas o puerpério mesmo, né, essa coisa da adaptação psicológica da mulher a esse seu novo papel, porque não é de um dia para o outro, assim, que você nasceu e, tipo, o bebê nasceu, "Ai, tô pronta para ser mãe". E não importa o quanto a gente estude, né, a gente nunca está pronta para as vivências do puerpério. Cada mulher vai ter um puerpério diferente, cada mulher vai ter uma duração diferente, né. Hoje a gente já fala aí, né, os estudos que essa adaptação dura entre 2 e 3 anos, e realmente vai depender de cada mulher, né. E é realmente esse recolhimento, a gente vai lá no fundo para depois a gente conseguir voltar para a superfície. E não importa, né, igual eu estava falando, o quanto que a gente estude na gestação, parece que a gente, quando está grávida, a gente está em outro mood, né, em outra realidade, a gente não está tão aberta. Tem até uma frase aqui da Laura Gutman, que eu gosto muito, que ela falando sobre isso da gestação e do puerpério. Sempre chamou muito a minha atenção o estado de aparente embriaguez no qual as mulheres nadam durante a doce espera. Tentei, ao longo dos anos, dar informações sobre o pós-parto e a natureza da fusão emocional que as mulheres atravessam no último período da gravidez, acreditando que, perto do parto, elas estariam dispostas a se conectar com os aspectos mais recônditos da alma. No entanto, a tendência cultural consegue congelá-las nessa fantasia de um espaço no qual se vive de camisola, cercada por flores, achando que logo estarão brincando de boneca. Não estão dispostas a se preparar para encontrar com a própria sombra que, indefectivelmente, aproveitará o parto para entrar na festa sem ser convidada. E é engraçado, assim, que depois que eu passei, né, pelo meu parto, eu tive um parto muito difícil, e isso me colocou muito em contato, né, com dores no puerpério. E eu tive essa sensação de: "Gente, ninguém me contou que era isso". Eu já tinha lido sobre o puerpério, estudado sobre o puerpério, mas ninguém tinha me falado que era assim, né. Alguém tá me enganando, como que é isso? Será que eu tô sozinha nessa nessa vivência, né? E depois disso, todas as mulheres que eu encontrava grávida, minhas amigas, às vezes até nem era amiga, assim, eu tinha esse anseio de tentar prepará-las, do tipo: "Se prepara para o puerpério, tem uma rede de apoio, deixa coisas prontas", assim. Eu tinha muito essa vontade de tentar amenizar,
isso, sabe, para as outras mulheres. E assim, é engraçado que eu até perdi amizades, assim. Eu tinha uma amiga que estava grávida, o filhinho dela hoje deve ter não tem 1 ano ainda. E que eu tentei dar um, sabe, "Ó, o puerpério é intenso, se prepara", assim. E a reação dela é tipo: "Ah, puerpério não me pega", sabe. E é engraçado, assim, que eu nunca mais tive abertura nem pra conversar, nem pra falar, tipo: "Ai, será que tá tudo jóia? Se precisar conversar, se quiser, né, um colo, eu tô aqui". E é engraçado como que é difícil, quando a gente tá grávida, entrar nesse contato. E aí eu fui percebendo que não era por aí, que o meu papel, na verdade, tá muito mais de tocar nesse assunto e mostrar que é normal tudo isso que a gente sente depois, sabe? Todas essas dores, toda essa sensação de meu Deus, inadequação, isso. Essa sensação de inadequação que a gente sente, sabe? Como se a gente não tivesse mais lugar, que é normal a gente se sentir perdida de nós mesmos, sabe? A gente não consegue se identificar nem com quem a gente era antes e nem consegue vislumbrar quem que a gente vai ser daqui para frente, né. Demora um tempo para a gente conseguir formar nossa nova identidade, depois que o bebê chega. E isso é normal, e isso é uma forma da própria natureza proteger nosso bebê. O bebê no início da vida, ele precisa tanto, né, da nossa disponibilidade, de que a gente esteja ali, né, para ele, que para a gente conseguir se doar tanto, a gente tem que ser menos a gente. Então, assim, toda essa mudança hormonal, toda essa mudança, né, igual eu comentei, da fisiologia do cérebro, o cérebro da mulher muda nesse período. Não sei se vocês já perceberam que vocês ficam mais esquecidas, mais distraídas, né? O sono da gente fica muito mais leve. Então, assim, às vezes o bebê nem chegou a acordar, a gente já tá ali prestando atenção, parece que sabe que ele vai acordar, né? Então, tudo isso é feito para que o bebê realmente tenha o melhor da gente, para que ele possa, né, realmente crescer ali. E a natureza é muito sábia, né? Mas se a gente fosse só a natureza, né, as coisas estariam mais fáceis. Mas tem a cultura, tem esse espaço cultural, tem esse espaço da sociedade que está aqui e que tem uma expectativa muito grande da gente. Eu fico pensando na minha avó, por exemplo, né, que ela teve 13 filhos, né, 13 puerpérios, assim, um atrás do outro, sei lá, em 20 anos ela teve 13 filhos, ela passou a vida ali grávida e puérpera. E como que deve ter sido isso? E que, assim, ao mesmo tempo, não existia informação, né? E quando a gente não tem informação, a gente não tem esse acesso, eu acho que dói menos, né? Assim, ela vivia naquele estado e para ela talvez fosse normal ser assim. E eu acho que talvez por isso que é tão difícil para as nossas mães, para as nossas avós validar isso que a gente sente. Só que a gente está num momento, né, cultural e da atualidade que tanto a gente tem muito mais informação sobre tudo, tanto sobre, né, o que a gente está passando, que é o puerpério, mas principalmente sobre a criação dos nossos filhos. Então a gente está muito mais consciente das nossas ações, do tanto que isso influencia. Então a gente quer estar ali. E ao mesmo tempo, hoje a gente, tipo, minha avó ela não trabalhava, então a profissão dela era ser mãe, era estar ali, né? Isso era o que era esperado para ela. Hoje a gente, mesmo mulheres que às vezes escolhem estar em casa, né, escolhem ali dedicar um período da vida como mãe, não é o esperado. Sempre tem aquela coisa: "Nossa, mas você vai ser só mãe?". Ou então eu, por exemplo, eu decidi ter uma licença, né, maternidade de 1 ano. Me preparei para isso, né, eu queria até esse primeiro ano, assim. E o tanto que eu me sentia culpada quando, por acaso, surgia algum trabalho, surgia alguma coisa, e assim, tanto que eu não conseguia esperar, sabe. Eu voltei a trabalhar antes, mesmo tendo me preparado, mesmo querendo aquilo, mesmo, né, estando ali pronta, né, para me dedicar à criação do meu filho nesse período. E é muito pesado, assim, a cobrança: "Nossa, mas você não vai voltar ao normal. Nossa, mas o seu corpo, mas seu trabalho, né, seu marido", né. Parece que a cultura coloca tudo na frente da gente, né, ao invés da gente dar esse espaço para a gente se conectar com essas dores, com essa tristeza, com essa felicidade, porque é um misto, né, com esse novo papel, com essa nova mulher que está nascendo. E
E é muito intenso, né, assim, então, assim, hoje a gente nós, né, mulheres, mães, a gente vive de uma forma muito diferente do que, as nossas mães, as nossas avós experimentaram, né. Então, é preciso a gente como é que eu posso falar? É preciso a gente não é se perdoar, mas a gente se dá essa licença, sabe, a gente dá pra gente esse espaço, porque a gente se cobra demais. E o puerpério, ao mesmo tempo, né, que é difícil, que é intenso, é uma oportunidade muito linda de conexão com a gente, de entender nosso passado, de olhar para essas sombras e crescer com essas sombras, crescer com todas essas vivências. E existem mulheres que estão tão ali correndo para passar por isso que o puerpério atropela elas, né? Todas essas vivências atropelam e assim, e pode às vezes ser muito mais difícil sair desse período se a gente não encara ele. É estilo ansiedade de separação, os 4 meses do bebê, né, esses períodos que são muito intensos, que quando a gente se entrega a eles e se coloca ali disponível, o bebê passa mais rápido por eles e vai para um momento mais tranquilo, mais fácil. Quando a gente tenta negar, tenta mudar ali a natureza do bebê, às vezes ele fica muito mais tempo preso numa fase difícil, né. E o puerpério é assim com a gente, né, e a gente acho que precisa buscar, normalizar essa necessidade da gente se contrair, normalizar essa necessidade da gente, né, ir para esse lugar nosso. Mas uma coisa que, né, eu acho que é fundamental para a gente conseguir passar de forma mais leve, né, mais leve e mais intensa, né, assim, mas que não seja atropelada pelo puerpério, é que a gente prepare a nossa rede de apoio para o que ela realmente precisa fazer, que é apoiar a mãe. Eu vivenciei isso, né, até hoje, e ainda vejo que geralmente a rede de apoio se presta a acolher o bebê. Eles querem ajudar no banho, eles querem levar o bebê para passear, tirar de perto da mãe, eles querem resolver alguma coisa relacionada ao bebê. E, na verdade, o que essa mulher precisa no puerpério é que alguém ajude ela, que alguém esteja ali para ela. A mulher que precisa ser cuidada no puerpério para que ela possa cuidar desse bebê, e não o contrário. A rede de apoio tem que estar ali, apoiando o pai para que o pai apoie a mãe, apoiando, né, resolvendo a casa para que a mãe esteja ali para o filho, né. Quem precisa de apoio, quem precisa de cuidado nesse momento pós-parto é a mulher, e não o bebê, porque o bebê tem a mãe, e essa mãe precisa estar mais inteira para que ela possa estar ali para o bebê, sabe. Então, para quem ainda está grávida, ainda tem, né, essa possibilidade de ter um papo com a rede de apoio antes da chegada do bebê, é deixar claro isso, que assim, a ajuda que você precisa é para arrumar sua casa, é para preparar um alimento, né, a importância do alimento no pós-parto vai muito mais do que nutrir essa mãe com carboidratos e proteínas, né. Você ser alimentada enquanto você nutre um outro ser humano é uma coisa muito bonita, é uma coisa que vira, né, é quase um carinho. Então, quando você tem ali uma comida boa, gostosa, feita com amor, aquilo te nutre muito além, né, da comida, e você vai estar muito mais forte para estar ali para o seu filho. E é isso que a gente precisa no puerpério, é isso que a gente precisa nesse início, né, principalmente nesse pós-parto imediato, né, que a gente está ali, muito intensa. O meu inbox, né, é uma forma que eu tenho muito legal de contato com vocês, assim, muita gente me dá um oi, divide histórias, né, no inbox comigo, né, conta aí as suas experiências. E eu acabo que eu tiro muito dos meus posts, das minhas ideias de live, né, dos papos que eu trago aqui, de acordo com as demandas, né, que vocês têm aí nesse comigo no inbox. E eu vejo que, assim, uma coisa que acontece muito e que vocês dividem muito comigo sobre essa dificuldade de identidade mesmo, nesse período, né, de não se encontrar. Tanto que é muito comum a gente ver, né, que mães, né, mulheres, depois que viram mães, se sentirem às vezes inadequadas no seu trabalho, querem mudar, querem achar uma nova forma, né, de ganhar dinheiro mesmo, de viver a vida, né, além do trabalho antigo, assim. Eu acho que muito disso do puerpério, ele coloca a gente muito em contato com
o mais real da gente, sabe, as coisas mais internas, mais profundas, que às vezes a gente nunca teve contato até esse período, né, do pós-parto. Então é muito comum a gente ver mulheres, né, eu mesma fui uma, né, para quem chegou aqui há pouco tempo, antes do Luca nascer, eu trabalhava como fotógrafa, né, fotógrafa de casamentos, então, assim, chegava o fim de semana, eu estava sempre trabalhando, saía, assim, de casa às vezes 10 horas da manhã e voltava 5, 6 horas da manhã do dia seguinte, aí passava o domingo, né, fazendo backup, já preparando as fotos, então, assim, no fim de semana eu ficava muito ausente, né. E quando o Lucas chegou, ficou muito claro para mim que eu não queria mais, assim, essa rotina, sabe, que eu tinha. Durante a semana eu sentava no computador para tratar a foto, às vezes 9 horas da manhã, saía meia-noite, assim, né. Teve uma época que o Rodrigo, meu marido, até reclamou que, tipo assim: "Nossa, você fica no computador a noite inteira, eu chego do trabalho e você não sai do computador", né. Mas era tanta coisa, era tão intenso que, eu não conseguia, assim, eu ficava ali muito focada no trabalho. E quando o Lucas chegou, ficou muito claro para mim que eu não queria mais aquilo. Ficou muito claro, não que eu não ame fotografar, porque, assim, é um dilema que eu vivo até hoje, né, eu amo fotografar, ainda pego trabalhos, né, eh, mas eu não quero voltar nunca naquela intensidade. Eu não quero voltar, pra aquele estado que eu ficava, às vezes, ausente mesmo, tão focada no trabalho que eu ficava ausente da minha própria vida. E virar mãe me mostrou isso, me mostrou muito quais são as minhas prioridades. Hoje, né, aqui, 2 anos e meio quase depois, eu consigo ver e falar e ser fácil. Mas, sei lá, 1 ano atrás, quando o Lucas, sei lá, tinha 1 ano e pouco, eu me sentia muito perdida, eu me sentia num conflito muito grande, até de questionar isso, porque eu já havia feito uma mudança profissional para trabalhar com fotografia, trabalhar com a arte, que era o meu sonho, e eu achava muita loucura eu, perto de 40 anos, querer fazer outra mudança profissional, sendo que foi tão difícil eu correr atrás desse sonho, né, da fotografia. E eu me senti muito perdida. E eu vejo que muitas mulheres se sentem perdidas nesse momento, sabe, de não se sentirem, vistas nessas mudanças que elas sofrem, nessas necessidades, às vezes, diferentes de trabalho, de se encontrarem de novo. Então, mudar, né, da fotógrafa para educadora parental foi assim, ainda é, né, uma mudança difícil, mas ao mesmo tempo, sempre que eu vejo que eu estou ajudando outras mulheres, que eu tenho feedback de vocês, né, que eu vejo que o quanto às vezes tocar em alguns assuntos que eu vejo que uma diferença minha é que eu toco em assuntos doloridos, né, eu divido muito, assim, algumas coisas que nem todo mundo divide, mas eu acho super necessário. Para isso eu tive que bloquear a minha família inteira do meu Instagram, porque, assim, todo post que eu fazia mais pessoal, "Não, por que você está falando isso? Que coisa feia, não se deve falar disso", né. "Você é mãe, você não devia falar disso", né. Quando falava sobre o puerpério, ou sobre como a gente se sente sozinha, ou falava um pouco sobre a relação, né, marido-mulher, como que às vezes muda, como que pode desencontrar, né, a gente se desencontrar do nosso marido nesse período. Eu e o Rodrigo, a gente passou por momentos bem difíceis, assim, né. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu converso com outras mulheres, eu vejo o quanto isso é normal, e o quanto é esperado, e o quanto não conversar sobre isso nos faz sentir ainda mais sozinhas, ainda mais deslocadas. Então eu vi que, muito mais do que falar apenas, né, sobre criação de filhos, é importante falar, né, sobre como que a gente se sente, como que esse momento é intenso, como, né, que o puerpério é cheio aí de momentos desafiadores, né, pra gente. Então, eu vejo isso como uma missão minha, tocar nesses assuntos difíceis, né. E e é difícil pra gente falar disso, sabe, assim, toda vez que eu venho conversar, né, sobre algum assunto que pode ser muito intenso, eu tenho muito feedback positivo, "Nossa, que legal, que bom que você tocou nisso, eu estava me sentindo super sozinha nesse momento", quando a gente recebe muito hate, do tipo: "Nossa, mas você não é feliz sendo mãe, né, como que você pode falar sobre a criação de filho e tocar em alguns assuntos?", como se eu estivesse reclamando, né, das dificuldades. Mas eu acho que mesmo com esse hate que às vezes a gente recebe, é necessário tocar nesses assuntos, porque
tantas mulheres passam por esse período sozinha, sem entender o que está acontecendo, sem entender, né, como que essas vivências podem ser intensas, né. Mas eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês estão ainda no puerpério, vocês estão, vivendo intensamente esse momento, assim, sentindo meio desencontrada de si mesmas, assim, quem tá aqui? Deixa eu ver quantas pessoas tem. Estamos pouquinha gente, de manhã é pouca gente, né, de noite que a live fica mais cheia. Mas se alguém quiser conversar, trocar alguma ideia, porque, assim, eu acho tão importante essa troca, né, eu acho tão importante a gente tocar nesses assuntos, porque muito pouco é falado, e é muito comum a gente se sentir sozinha. Então nessa essa série de lives, né, que eu propus me fazer de manhã, né, o café com a Mila, sempre vai ter essa pegada um pouco mais pessoal, de dividir um pouco mais a minha experiência, de contar um pouco mais a minha história, né, para que vocês se sintam vistas, para que vocês se sintam, acolhidas, para vocês poderem ver que isso não acontece só com vocês, né, que essas coisas são vividas por todas nós, e que é muito comum cada uma se sentir muito sozinha em seu puerpério. É muito comum a gente se sentir extremamente solitária com as nossas vivências ali, se sentir extremamente, silenciada, às vezes pela nossa mãe, vivendo, como é que fala? Vivendo com essa nossa família, né, é muito intenso, né. Eu personal, eu não sei o seu nome, vivendo essa fase super desafiadora, mas maravilhosa. E tem o lado maravilhoso, né, gente? Ai, é assim, é muito engraçado. Eu lembro que com o Luca, ele devia ter uns 2 meses, mais ou menos, 1 mês e tanto. Eu lembro que foi uma época, assim, muito difícil. Era uma época de salto, de desenvolvimento. Eu estava, assim, naquela época de chorar, do tipo: "Meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir continuar amamentando. Tá muito intenso, tá muito difícil", assim, de madrugada eu ficava chorando, assim, muito. Eu me sentia muito perdida, assim, nossa, não consigo. E num dos dias mais difíceis, assim, que que eu estava assim: "Nossa, hoje eu não sobrevivo". Chegou no final do dia, ele deu a primeira gargalhadinha, assim, aquele primeiro riso, que desde o início, quando o bebê mama, né, o leite materno tem tantos hormônios, assim, relaxantes, que eles costumam dar aquele risinho, assim, quase como se eles estivessem bêbados, né. Mas nesse dia foi um riso intencional, assim, eu fiz uma gracinha, ele deu a primeira gargalhada, olha, eu tô toda arrepiada. Ele deu a primeira gargalhada e foi tão, assim, sabe aquele respiro, assim, tipo: "Nossa, ai meu Deus, que coisa mais linda", tipo, você esquece todas as dificuldades, esquece todas as lágrimas, esquece todos os choros, né, e curte ali. E é muito bonitinho, porque parece que eles sentem quando a gente precisa, né. Eu lembro que cada momento, assim, difícil, quando eu achava que: "Meu Deus, eu não vou sobreviver a essa fase intensa", o Luca vinha com uma fofura e assim, derretia meu coração. E assim a gente vê que, ai gente, tudo vale tanto a pena, tudo faz tanto sentido, né, por eles, assim. É é um amor que não dá muito para explicar, né. Aqui, a gente fica até, como é que fala? Boba, né. Então é isso, gente. Para quem quiser ver as lives dessa semana, vou deixar todas salvas no feed e chamar vocês para a Jornada da Maternidade Consciente, que é um curso online gratuito que eu estou fazendo, que vai começar agora dia 27 de setembro. É só se inscrever, o link está na minha bio, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado dessa live, desse nosso bate-papo, né, sobre puerpério, sobre falar um pouquinho sobre esse início, né, da nossa vida como mães, que é muito importante, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.